Entenda as vantagens e desvantagens por trás dos modelos MHEV, que vão ganhar muito espaço no mercado. Você sabia que o Renault Kwid é oficialmente um SUV? Embora isso possa soar estranho para alguns, o modelo atende a critérios específicos de proporções e altura do solo que permitem enquadrá-lo nesse segmento. Ou seja, mesmo sem capacidades off-road ou tração 4x4, ele se enquadra tecnicamente com os requisitos mínimos para ser classificado como SUV. Com os híbridos leves, é basicamente a mesma coisa. Eles são classificados como veículos eletrificados pela legislação por atenderem a critérios técnicos mínimos. Na prática, como jogada de marketing, as montadoras simplesmente eliminam o termo leve e usam a expressão híbrido, e isso pode causar confusões e até frustrações por parte do consumidor. Nos últimos anos, a demanda por veículos mais econômicos e sustentáveis tem aumentado consideravelmente, impulsionada também pelo aumento dos preços dos combustíveis. Como resultado, muitas montadoras têm investido em tecnologias eletrificadas que combinam propulsão elétrica com propulsão oriunda de motores a combustão. Mas e os híbridos leves, MHEV, são o que nessa história? A sigla MHEV vem de Mild Hybrid Electric Vehicle, veículo elétrico híbrido leve, e descreve um tipo de veículo híbrido que é menos complexo do que os híbridos convencionais, HEV, ou os híbridos plug-in, PHEV. O híbrido leve é uma solução primária e mais básica entre os carros com motor de combustão interna tradicional e os híbridos completos, oferecendo um sistema elétrico simples e acessível. Ele é mais barato de produzir do que os híbridos completos, pois não exige componentes tão sofisticados como um motor elétrico tradicional ou uma bateria de grande capacidade. No MHEV, o principal componente do sistema híbrido é uma bateria pequena associada a um gerador elétrico. Esse gerador substitui o motor de partida e o alternador convencionais, atuando como um mini-motor. Os sistemas mais eficientes acumulam energia durante a frenagem, recuperação de energia cinética, e usam essa energia para ajudar a ligar o motor de combustão, alimentar os equipamentos de bordo e fornecer um pequeno aumento de torque durante acelerações rápidas. O sistema é gerenciado por um computador de bordo, que otimiza o uso da energia. Os veículos MHEV têm como objetivo reduzir o consumo de combustível e as emissões de CO2. Eles não oferecem uma experiência de condução completamente elétrica, mas ajudam a aliviar o motor de combustão interna, o que pode resultar em uma redução no consumo de combustível de cerca de 5 a 15%, dependendo do modelo. Essa economia é particularmente perceptível durante a condução urbana, onde há paradas e partidas frequentes, uma situação onde os híbridos leves se saem melhor. Porém, como o MHEV não possui um motor elétrico de tração, como os HEVs ou PHEVs, ele não pode ser considerado um híbrido completo. O veículo ainda depende do motor de combustão para se mover, com o sistema elétrico apenas dando suporte ao motor tradicional, especialmente em momentos de alta carga ou baixa eficiência. Isso significa que o MHEV não oferece a possibilidade de condução elétrica exclusiva por alguns quilômetros, como acontece com os híbridos completos. Fiat Pulse Hybrid MHEV versus Toyota Corolla Hybrid HEV. Consumo urbano, etanol, 9,3 km por litro e 12,8 km por litro. Consumo rodoviário, etanol, 10,2 km por litro e 11,1 km por litro. Consumo urbano, gasolina, 13,4 km por litro e 18,5 km por litro. Consumo rodoviário, gasolina, 14,4 km por litro e 15,7 km por litro. No Brasil, os modelos híbridos leves vêm ganhando espaço no mercado. Em novembro de 2024,
os microhíbridos representaram 11,2% das vendas do segmento de eletrificados, superando até os tradicionais híbridos HEV Flex, que ficaram com 9,1%. Esse crescimento se deve ao fato de ser uma solução técnica extremamente simples e muito mais barata do que uma tecnologia híbrida completa. O crescimento dos híbridos leves será exponencial nos próximos anos e atingirá a grande maioria dos carros produzidos no Brasil, principalmente por conta dos incentivos previstos no Mover para as montadoras. Embora os veículos com esse nível de tecnologia atendam a critérios da legislação para serem classificados como veículos híbridos leves, o grau de eletrificação deles é bastante limitado. O sistema elétrico desses veículos não é capaz de mover o carro de forma independente, o que significa que eles não contribuem de forma significativa para a descarbonização da matriz de transporte. Nessa linha, a questão que muitos especialistas levantam é se, de fato, o MHEV oferece uma experiência de direção que justifique a classificação de veículo híbrido. Se considerarmos que o sistema híbrido leve não é capaz de prover propulsão apenas com um motor elétrico, na combinação do elétrico com a combustão, ou ainda escolher entre elétrico e ou combustão, daí o termo híbrido, elétrico e ou combustão, é incorreto dizer que um veículo híbrido leve é híbrido. Só esqueceram de dizer que, apesar da economia de combustível não ser grande nestes híbridos leves, o custo da bateria na composição de preço final do carro e também o custo da troca dessa bateria no futuro é muito menor. Só para terem uma ideia, o custo da bateria de um carro elétrico como o BYD Dolphin é de R$ 66 mil. Só o custo da peça no balcão do setor de peças na concessionária, fora o custo do serviço, que não é trivial, mais de 1/3 do preço de um automóvel desse 0 km. Tudo bem que muitas pessoas pensam que esses tipos de veículos só vão conseguir rodar os 8 ou 10 anos de uso, dentro da garantia dada pelo fabricante, coisa que isso não é tecnicamente verdadeira, tendo em vista que quando um fabricante dá garantia geralmente é o dobro ou triplo de uso convencional, e com certeza o que esse carro conseguirá rodar terá pago essa bateria. Mas é interessante entendermos que esse tipo de modalidade torna praticamente um carro descartável no futuro. Simplesmente o valor de venda desse carro daqui a uma década, o valor dessa revenda provavelmente será mais alto do que a FIP desse mesmo carro elétrico usado. Ou seja, esse carro elétrico será descartável. O custo da troca da bateria num futuro distante será simplesmente inviável. Mas não estou dizendo que não vale a pena, tendo em vista que aqui no canal vocês conhecem os meus 2 carros elétricos, e eles estão praticamente se pagando ao longo do tempo. O mais importante é que as emissões de CO2 fóssil não tenham nenhuma relação com o tipo de motorização ou tipo de conjunto motriz, e sim, tenham a ver apenas com o tipo de combustível. Por exemplo, qualquer carro 100% elétrico que utilize da energia que foi gerada em usinas térmicas abastecidas com qualquer tipo de combustível fóssil, algo muito comum na Europa, diferentemente do Brasil, vai ser responsável pela emissão de muito mais CO2 fóssil do que qualquer carro flex abastecido com biocombustível, que aqui é o etanol. O que é realmente necessário é reduzir o consumo de combustíveis fósseis. Não é o veículo que é poluente e nem o conjunto motriz do veículo. O que é poluente é o combustível fóssil. Então, é por isso que no mundo existem várias empresas de tecnologia investindo em combustíveis alternativos, como o hidrogênio, o etanol derivado da água do mar, baterias com íons de sódio, e etc. Como em qualquer tipo de tecnologia, sendo automobilística ou não, vai depender do tipo de perfil de uso dessa pessoa. Por exemplo, ao adquirir um carro híbrido leve onde sabemos que praticamente não vai haver redução nenhuma de combustível, a vantagem técnica seria praticamente em redução do IPVA, dependendo do estado em que você habita. Muita gente compra carro a combustão e colocava GNV para poder fazer famosa quebra do imposto de propriedade veicular, que é caríssimo aqui no Rio de Janeiro, buscando a bagatela de 4% sobre o valor venal desse carro.
Ou seja, um carro que custa aproximadamente R$ 150 mil terá o custo do IPVA na casa dos R$ 6 mil anuais. Já esse mesmo carro com a tecnologia híbrida leve terá esse IPVA reduzido a 1,5%, sobre o valor venal custando bem menos, o valor de R$ 2.250. Então, dependendo do seu tipo de uso, onde você seja um perfil que roda muito pouco, e pouco vai te interessar economia no combustível, pode se traduzir em economia de impostos no final de cada ano. Então, o que vocês acharam desses novos lançamentos no mercado brasileiro pela Stellantis, como o Fiat Pulse híbrido ou Fastback híbrido? Será que realmente vale a pena ter um carro desse? Caso tenha gostado do vídeo, não se esqueça de inscrever-se no canal e um grande abraço.